Eu queria contar para vocês do homem que experimentou todos os prazeres mundanos. Ele virou o rei dos prazeres. E um dia, numa companhia não muito boa, de uma mulher de rua, essa moça vira para ele e fala: meu amigo, do jeito que você anda, você não tem mais esperança. Você já era, espiritualmente falando. E por algum motivo, às vezes, falando a palavra certa, na hora certa, quando a pessoa está sensível, aquilo tocou dentro dele tão profundamente que ele parou e naqueles instantes ele vê toda a vida dele, até aquele momento, ele entra em desespero. Ele realmente vê que ele passou uma vida toda na busca do prazer imediato e não fez nada com a sua vida, muito menos o seu objetivo e missão para a qual ele foi criado. E ele começou a procurar ajuda. O Talmud conta que esse homem se chamava Elazar ben Durdaya. Não tinha um prazer mundano que ele não foi atrás. Não tinha uma prostituta que ele não conhecia no mundo todo. E, de repente, naquele momento, aquilo tocou tão profundamente que ele tentou ajuda e ele chegou na conclusão certa. Depende somente de mim mudar. Não vai ser ninguém que vai resolver o meu problema sozinho, por mim. E ele começou a chorar. Mas ele não simplesmente chorou. Ele chorou tão profundamente, que relata o Talmud, que a alma saiu e o corpo ficou. Ele faleceu chorando em arrependimento por tudo que ele fez ou deixou de fazer na sua vida. Só que a história não acaba por aí. E não é sobre o choro desse homem que eu queria contar, mas sim de um grande rabino chamado Rabi Yehuda Hanassi, o relator que compilou a Mishnah, a base da Torá oral. Ele vivia na mesma época. E este homem, esse grande rabino escutou uma voz celestial saindo, dizendo o seguinte: Rabino, Rebbe, Elazar ben Durdaya, ele está pronto e está entrando diretamente no paraíso. O Rabi Yehuda escutou isso, sabia quem era esse homem. E ele derramou uma lágrima e disse o seguinte: Yesh kone olamod bekama shanim, vayesh kone olamod beshah achat. Tem aquele que adquire o mundo vindouro no esforço de anos, e tem aquele que ganha o mundo vindouro em um só instante. E foi o caso desse homem, que a vida inteira só fez coisa errada, mas um choro sincero, um arrependimento do fundo do coração, fez com que ele entrasse direto no paraíso. Isso nos traz para a grande pergunta, baseado no que nós estamos usando aqui no Tânia, e a pergunta que muita gente faz. Mas, Rabino, será que eu preciso de todo esse protocolo que vocês aí falam que precisa fazer tantas mitzvot, estudar a Torá? Eu tenho minha relação direta com Deus, eu tenho um amor inato, eu não preciso de cerimônias. Eu tenho um sentimento profundo e não preciso provar nada para ninguém. Será? Será que é possível ter essa conexão com Hashem sem passar pelas leis, aparentemente, que me limitam? Em outras palavras, como que eu faço para conseguir esse atalho aí que o Elazar ben Durdaya conseguiu, saindo de um polo para outro polo, se tornando o Rebbe Yehuda? Vamos falar sobre amor. O que quer dizer amor? É interessante que amor, nós falamos sobre amor a Deus pelo menos 1.460 vezes por ano. Porque toda vez no Shema Israel a gente fala Vehavta et Hashem Elokecha, amarás Hashem teu Deus. Esse é no mínimo. A gente fala Shema Israel mais vezes. Mais do que 2 vezes por dia. A gente fala muito sobre amor, amor, amor.
E eu percebo que muita gente fala sobre isso, mas será que a gente consegue trazer isso na prática? É uma coisa tão abstrata. Amor entre duas pessoas, são duas pessoas que se veem, se gostam, é uma coisa real. Agora, o que significa amar Deus? Eu não vejo Deus, eu não tenho uma relação física, no ponto de enxergar, sentir. Tem alguma coisa aqui que é bastante difícil para muita gente, apesar de ser uma das 6 mitzvot constantes. Uma das 6 mitzvot que nós podemos e deveríamos cumprir todo dia, a cada instante, em todos os momentos, em todos os lugares. Só que não é fácil. Como a gente vai cumprir essa mitzvah? Amarás a Deus com todo o teu coração. Não é só amar, simplesmente falar, eu estou de bem, é meu amigo. Amor profundo, sentindo aqui no coração. Vamos falar sobre amor um pouquinho. Nós temos 5 tipos. Acabar a falar sobre 5 tipos, 5 níveis de amor. Estou falando aqui do amor do nosso relacionamento com a Hashem. Depois isso se aplica também no relacionamento entre o casal, entre pais e filhos, e assim por diante. Especificamente, a gente fala na oração sobre a Avat Olam e Avar Abá. Avar Abá é o nível mais elevado que tem. É o amor mais elevado. É o amor que ninguém consegue despertar sozinho. É chamado, na Kabbalah, um presente. É um presente, é um tzadik, um justo, que ele tem aquele sentimento tão intenso de amor por Deus, mas aquilo não é pelo seu esforço diretamente para despertar esse amor. Isso é algo que ele recebeu de presente depois de muito esforço que ele já fez em outros níveis. Esse é o nível chamado Ahavá Betanugim, aquele prazer de você estar, tem o deleite dessa relação. Ahavat Olam, um segundo nível de amor, é aquele amor que é chamado amor que ele vem com saudades. É um amor que ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. Eu desperto esse amor através de Itbonenut, através da meditação. E isso sim cabe a cada um de nós. Novamente avisando que nós vamos ter, se Deus quiser, a meditação judaica no domingo, e não é um acessório à meditação. A parte integrante do judaísmo é a meditação, porque a meditação nos traz para cumprir essa mitzvah de amarás ao próximo. Desculpa, amarás a Deus com todo o teu coração. E especificamente, essa próxima meditação, a gente vai falar sobre isso, vai falar como a gente pode construir essa estabilidade emocional e com isso ter essa conexão máxima com a Hashem. Vamos trazer para um plano mais baixo, para ficar mais claro. O que significa de cima para baixo ou de baixo para cima? O que significa prazer? O que significa saudades? Vou dar um exemplo que eu vivo na minha casa, onde toda criança ela quer o que a gente chama em Yiddish, nash. Ela quer um doce. Então a criança pede, e às vezes pede mais intensamente, às vezes chora, porque ela quer aquele pirulito, ela quer a bala, ela quer o nash, quer o doce. Então, no momento que a criança não tem o doce, então ela tem aquela vontade pelo doce, então é uma iniciativa que vem de baixo para cima, que ele está pedindo, ele está buscando algo que ele acha que lhe faz bem ou atende o seu desejo do momento. Então ele tem saudade, quer dizer, ele não tem aquilo na mão, mas ele está querendo. Então isso depende da criança. A criança que quer muito aquele doce, então ele vai fazer de tudo para conseguir aquele doce. Existe quando o pai ou a mãe dão o doce na mão da criança. Agora, o que resta para ele? Aproveitar. Partiu de cima para baixo. Partiu do pai, da mãe, dando para ele. Ele recebeu. E naquele momento, ele tem o prazer. Porque ele não está querendo algo que ele não tem. Ele já tem. Existe aquela relação que vem de cima para baixo, que é a relação que a Hashem nos dá, né, para pessoas muito elevadas, ele dá de presente aquele prazer máximo de você estar conectado com a Hashem. Só deixando bem claro, todo mundo busca prazer nesse mundo.
Só que o Tânia nos ensina que o verdadeiro prazer não está fora, está dentro. O verdadeiro prazer não é nada que esteja fora da minha neshama, fora da minha alma. Se eu conseguir estar em sintonia comigo mesmo, eu não precisar de nenhum aparelho, celular, por exemplo, televisão, nenhuma diversão, não preciso de nada externo para me fazer sentir bem. Eu consigo estar bem comigo mesmo, significa que eu estou sintonizado com a minha essência. Esse é o maior sentimento de prazer e alegria que existe no mundo. E ter a conexão com a verdadeira essência, com a fonte da minha neshama, da minha alma, esse é o maior prazer que existe. Agora, chegar nesse nível máximo, um pouquinho, deixar bem claro, porque a gente está estudando sobre isso, a gente está falando de pessoas muito elevadas, a gente não está nesse nível. A gente não está no nível do 100%, mas um pouquinho, a gente conseguir se preparar para receber um pouquinho disso, é possível. O horário da oração, por exemplo, da tefilá, é um momento propício para isso. Eu acredito que se nós soubéssemos o verdadeiro prazer que existe em fazer uma tefilá bem feita, a gente ia deixar tudo de lado e focar nesse prazer. Esse é o verdadeiro prazer. Eu estar bem comigo mesmo. Nada e ninguém que me desconecte da minha essência vai me trazer o verdadeiro sentimento de plenitude. Então, isso é algo que vem de cima para baixo. Agora, existe o esforço de baixo para cima de procurar se conectar. E isso vem através da mente. A gente sabe que a mente é a chave do coração. Então, eu não tenho como ficar ordenando o coração, ama. Como você vai falar para cada um, você é obrigado a amar Deus. Não tenho como forçar meu coração. Mas sim, eu posso me forçar a sentar, estudar, refletir, e através da mente, se eu entender a grandeza de Deus, entender quanto Deus me ama, fato é que Ele me cria a cada dia e me dá o que eu preciso para completar a minha missão aqui nesse mundo. Significa que Ele declara todo dia que sem eu o mundo não pode existir. Eu sou muito importante por Ele. Ele me ama tanto. Se eu sentir isso de verdade, eu vou refletir esse amor para Hashem. Esta é a ideia da Tefilá. Falar da grandeza do mundo, falar como um mundo tão complexo e poderia ter seres, tem as galáxias, tem os planetas que poderiam ser muito mais interessantes para Hashem, mas ele escolheu o ser humano para fazer a diferença aqui nesse mundo, onde está o objetivo do seu plano. Novamente, Avat Olam, Avarabá, o grande amor vem de cima para baixo. Avat Olam, amor, a gente chama amor do mundo, quer dizer amor que nós humanos conseguimos chegar através de ver o mundo. Se nós pararmos para ver a natureza, se nós pararmos para ver como esse mundo é maravilhoso. Foi isso que Avraham Avinu, o primeiro monoteísta, fez. Ele parou para observar e entendeu que por trás desse mundo perfeito, o sol nasce todo dia, depois vem a lua e todo o sistema da natureza tem alguém por trás. Ele chegou a essa conclusão e automaticamente ele se apaixonou por esse ser e ele foi aos poucos descobrindo o que seria Hashem. Através da reflexão, através da meditação, através da lógica, o entendimento, ele gera o sentimento. E o mais interessante é que a Kabbalah fala que isso daqui não é algo que eu vou criar novo. Isso é inato. Eu tenho dentro de mim. Eu já tenho essa relação. A relação, exemplo, entre o pai e um filho, entre irmãos, são relações que eu posso melhorar, eu posso expressar, mas já existe uma conexão de essência. Então, nós estamos conectados pela essência com a Hashem. Por isso que nós não falamos que é fé. Fé não é uma decisão lógica apenas. Pelo menos no sentido real da palavra emuná. Emuná significa que eu já estou conectado, eu só preciso melhorar e expressar essa conexão que eu já tenho. Portanto, voltando para a nossa pergunta, é possível eu ter essa conexão, esse amor
essa relação sem obedecer ordens, porque até agora a gente estava falando que o primeiro passo do judaísmo é respeito, reverência, obedecer ordens. Na verdade, não só do judaísmo, qualquer relação. Você quer ter uma relação saudável com alguém, tem que saber respeitar os limites, tem que saber o que você agrada. Então, você fazer algo para o outro em nome do amor, mas que não agrada ao outro, isso não é amor. Por isso que a gente sempre falou que você tem que começar com irá, tem que começar com essa reverência, depois você vai despertando amor mais baixo, depois amor mais alto. Mas pela história do Elazar Ben Dordai, parece que tem aí atalhos. Ele fez tudo de errado a vida toda e, em dado momento, ele despertou um amor tão grande por Deus e pronto, está tudo resolvido. Então, por isso que é importante lembrar que a Kabbalah nos conta, assim explica, o Arizal foi o grande cabalista, em Tzfat, século XV, que ele revelou, século XVI, ele revelou como que nem sempre o que aparenta é a realidade. Você escutou uma historinha de um homem que ele foi para o paraíso, aparentemente sem fazer nada. Diz o Arizal, todas as nossas conclusões erradas vêm porque nós não entendemos o conceito de reencarnação. É um tema longo, já demos cursos sobre isso, mas o fato é que Elazar Ben Dordaya, ele era a reencarnação de uma alma muito elevada, que não finalizou a sua missão e teve que finalizar naquele ato final da vida de Elazar Ben Dordaya. Por que final? Porque na hora que ele cumpriu a missão, não tem mais porque a alma continua aqui, porque a alma veio aqui para uma missão. Quando a alma vai embora, significa que acabou a missão. E tem almas muito especiais que acabam a missão, às vezes mais cedo. Essa explicação da Kabbalah para falecimentos precoces, onde são almas muito elevadas que finalizaram a sua missão. Nesse caso do Rabbi Elazar Ben Dordaya, ele era a reencarnação de Rabbi Yochanan Cohen Gadol. Rabbi Yochanan Cohen Gadol, ele foi um sumo sacerdote, um Cohen Gadol, durante 80 anos. Mas no finalzinho da vida dele, no momento que ele... Olha só quem sou eu. 80 anos sumo sacerdote, ele acomodou. A gente não pode acomodar. Ele acomodou. Bom, agora o Yetzer Hará, o mau instinto, não tem domínio sobre mim. Eu já sou quase um anjo. Na hora que ele acomodou, ele perdeu. Ele acabou se desviando do caminho no final da vida dele. Então ele teve uma vida 99% perfeita. No finalzinho ele teve um deslize. Precisou a alma voltar para cá. E é sabido que as almas muito elevadas, elas voltam às vezes em casos complexos. Tem uma parte, a gente já falou no início do Tânia sobre isso. E Elazar Ben Dordaya tinha uma alma muito elevada. Só que a oposição é muito forte. A Klipá não quer deixar essas almas elevadas finalizarem a missão. Mas no último instante, de um lugar inesperado, não foi um tzadik, não foi uma pessoa que era um exemplo que falou para ele fazer tshuva, mas a alma forte, uma faísca, de repente, pegou o fogo que precisava e fez uma tshuva sincera no final da vida. E isso retificou o finalzinho da vida de Yochanan Cohen Gadol. Portanto, não pegamos essa história como um exemplo para a nossa vida, porque essa história é um caso à parte. Nós precisamos seguir o caminho para chegar no amor, para chegar nesse sentimento pleno. Quando eu falo amor para Deus, significa eu estar bem comigo mesmo, porque eu estar bem com Hashem significa eu estou bem com a minha essência. Eu vou ter a paz, a tranquilidade e uma alegria genuína. Para isso, tem um processo. O processo é parar e escutar, porque uma boa relação é quando eu tenho a humildade de respeitar o próximo e não impor a minha vontade na relação. Portanto, com Hashem não é diferente. Primeira coisa, escutar o que ele pediu, o que ele considera importante. E assim eu vou galgando temor inferior, amor superior, e aí eu chego na relação mais elevada que tem. E essa é o formato que o Zohar, que a Kabbalah explica, Iratata, Avá, Zuta, Avaraba, Irailá. O temor inferior, o amor pequeno, amor grande, e aí eu chego na relação mais forte, que é
reverência máxima por Hashem. O que nós tiramos para a nossa vida? Para a nossa vida, por mais que a gente não vai chegar no nível mais elevado, nós temos que saber que existe uma relação de equilíbrio. Diz o Chovat HaLevavot, um livro importante de Mussar, Deveres do Coração, que o meu coração ele tem que ir para um lado. Ele não consegue ir para dois lados ao mesmo tempo. Eu não consigo amar duas coisas contrárias ao mesmo tempo. Posso respeitar diferentes opiniões. Agora, amar e ter uma forte ligação com coisas opostas, eu falo Chovat HaLevavot, é igual você fazer a paz entre o fogo e a água. Não existe. Ou o fogo apaga a água, ou a água apaga, o fogo evapora a água, ou a água apaga o fogo. No nosso coração, ou você vai ter prazer mundano, ou você vai ter prazer espiritual. Nós não estamos falando aqui de níveis elevadíssimos e sermos anjos, mas nós estamos falando que meus olhos têm que brilhar com uma coisa, com uma direção. Se a minha vida, a minha paixão, a minha vibração é nos prazeres imediatos, eu procuro a cada instante atender a minha alma animal, o meu Yetzer Hará, não tem como eu ter toda essa vibração em Kedushá. Vamos fazer um meio termo. Eu vou me divertir no carnaval e vou me divertir em Simchat Torah. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Tem que saber aonde está a minha alma, aonde está o meu foco, aonde está aquilo que realmente é importante para mim. É na minha missão, na minha relação com a minha essência, aquilo que realmente importa na vida, ou eu quero passatempos, distrações para distrair da minha verdadeira missão aqui na Terra. Nós não estamos falando aqui para a pessoa deixar de comer, deixar de dormir, deixar de fazer ginástica, pelo contrário, a Torá fala que a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo. Agora, novamente, eu cuido do corpo porque eu quero ter um corpo bem definido, porque eu quero que as pessoas me achem bonita, ou eu quero ter um corpo sadio, poder fazer a minha missão. Eu quero ganhar dinheiro para eu ser rico e pessoas me respeitarem, ou eu quero ter os meios para conseguir fazer coisas boas aqui nesse mundo. Esta que é a forma correta de se pensar. O mundo tem as ferramentas corretas para possibilitar cada um de nós cumprir a sua missão. E se cada um fizer a sua parte, porque cada um de nós tem uma importância única. Não existe uma pessoa igual a outra e não existe uma missão igual a do outro. Cada um é uma pecinha nesse grande quebra-cabeça. Vamos então cada um colocar a sua pecinha, para que em breve possamos ver o quebra-cabeça completo, com a vinda de Mashiach, aí sim, um mundo pacífico, harmônico, que seja em breve. Amém.